Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade ao nosso raciocínio no 12º encontro, programa Luz da Vida, sobre as indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo suposto o que afirmamos no primeiro bloco, agora com São Paulo VI, que escreveu uma magnífica obra chamada Manual das Indulgências, nós vamos recordar que essa prática remonta à prática da dispensação das indulgências, dispensar e aplicar as indulgências, ela já remonta à época apostólica. Então, com Paulo VI, vamos ao texto. Desde o princípio da Igreja, a Igreja conheceu e praticou vários modos de agir para que os frutos da redenção do Senhor fossem aplicados a cada fiel e cooperassem os fiéis na salvação de seus irmãos. E assim, todo o corpo da Igreja fosse preparado na justiça e na santidade para o pleno advento do reino de Deus. Quando Deus há de ser tudo em todos. Agora vamos provar, no Novo Testamento, tudo aquilo que São Paulo VI acabou de dizer. Quais são as 3 obras que agradam a Cristo Jesus? Quais são os 3 atos meritórios que nosso Senhor Jesus Cristo deseja que nós realizemos? São atos relacionados à nossa mortificação, morrer para o pecado, combater os nossos instintos desregrados, submeter a carne aos desejos do espírito. Isso se faz com uma palavrinha que nosso Senhor Jesus Cristo cuidou de praticar antes de iniciar sua vida pública, passando 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber, jejum. A prática do jejum é tão poderosa que Jesus Cristo diz aos apóstolos certa feita, quando os apóstolos disseram que não conseguiram expulsar determinada casta de demônios. Qual foi a frase de nosso Senhor? Esse tipo de demônio só se vence com jejum e oração. O jejum é uma arma poderosa na luta contra o poder das trevas. Pergunta: o jejum praticado por um traz benefício apenas para ele? Não. Porque na Igreja, um membro, 1 aos Coríntios 12, de 26 a 27, quando um membro se alegra, todos se alegram. Nenhum membro na Igreja, ao realizar qualquer ato meritório, o mérito vai só para ele. Nenhum membro na Igreja, ao realizar algo que agrada a Deus, ele sozinho desfruta. Todo o corpo desfruta. Dou um exemplo da própria constituição do corpo. Uma pessoa está debilitada por um problema, por uma enfermidade pontual, em alguma parte do corpo. Ele está sofrendo. Ingere um remédio. Remédio, por outro lado, que ingerido não vai trazer benefício somente àquela parte do corpo. Todo o corpo se beneficia. Ele tomou o remédio para aliviar a dor do corpo todo, mediante um sofrimento pontual, já que a dor, quando atinge uma parte do corpo, não é somente essa parte do corpo que sente a dor, é todo o corpo. Ao ingerir o remédio, o lenitivo, a terapia, enfim, para aliviar a dor, não se alivia a dor apenas dessa parte do corpo, mas de todo o corpo. O remédio entra em todo o corpo. O benefício, portanto, redunda em um benefício para todos os membros de todo o corpo. Assim, quando uma pessoa
jejua, ela está se mortificando, ela está usufruindo, está se beneficiando dos frutos do jejum. Só que os frutos do jejum, sendo ela que está realizando o jejum, pelo fato de ela estar unida a todos os outros membros, porque ela, na imagem que a igreja tem descrita por São Paulo na 1 Coríntios capítulo 12, é a imagem de um corpo. O jejum dela traz benefício para ela e para toda a igreja. Entenda a igreja a que peregrina nesta terra, a igreja militante, a igreja que padece no purgatório, a igreja padecente. Mas a igreja que está no triunfo não necessita mais dessa mortificação, porque eles já atingiram a perfeição. Todavia, nós é que precisamos das orações deles e pedimos a ajuda deles. E as almas do purgatório, os nossos irmãos que se purificam lá, necessitam também dos rogos daqueles que já estão na glória. Um com todos os demais. E todos os demais ajudando todos os demais membros do corpo. Só que a ajuda não procede senão de Cristo. Os méritos são de Cristo. Se uma alma no purgatório está sendo purificada, todas estão. Se a purificação na outra vida nada mais é do que o abrasamento dos méritos de Cristo, o amor ardente de Cristo que as purifica das suas imperfeições, das penas temporais, dos pecados já perdoados quanto à culpa que elas levaram consigo para a outra vida. Os atos meritórios que oferecemos em favor delas têm como fonte, como origem, como força os méritos de Cristo. Assim, os méritos de Cristo chegam até ela, não apenas quando Cristo imediatamente as abrasa, sem precisar da oração, da mediação, dos atos meritórios da igreja. Mas Cristo não dispensa e antes concede valor salvífico, concede força, concede graças, concede méritos dele por meio das ações meritórias da igreja. E provo. Quem é o único todo-poderoso? Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, que é Deus com o Pai, é todo-poderoso. Mas Cristo Jesus confere a quem ora na justiça poderes. Tiago, capítulo 5. A oração do justo tem grande poder. Não foi a Igreja Católica quem disse isso. Foi o próprio Deus. Afinal de contas, quem é que tem poder? É Deus ou é a oração do justo? As duas coisas. Só que cada uma no seu sentido. A oração do justo tem grande poder, não porque o justo seja onipotente, mas porque Deus Todo-Poderoso, o único onipotente, concedeu a quem ora na justiça que essa oração obtenha tudo de Deus. Por isso, quando o justo ora, Senhor, livra das penas purgatórias os irmãos que estão padecendo lá. E Cristo Jesus, que prometeu, Tiago 5,14, a oração do justo tem grande poder, aplica os méritos de Cristo às almas do purgatório, mediante a oração do justo. Nenhum problema. Absolutamente bíblico. Outro exemplo. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei. Tudo o que pedirdes em meu nome. Aqui está uma outra prova de que Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus humanado, confere à oração em nome de Jesus um poder tremendo, a ponto de obter tudo. E quando uma pessoa em nome de Cristo pede para que Deus purifique aquela pessoa já arrependida das penas temporais que ele ainda não remitiu, que ele ainda não reparou, a promessa de Cristo continua a mesma. A oração do justo tem grande poder, Tiago 5. Tudo o que pedirdes em meu nome, vou-lo farei. O pedido, portanto, de um fiel na justiça, na santidade, um amigo de Deus, que ora em favor da purificação das penas temporais
daqueles que já foram perdoados quanto à culpa. Deus acolhe, Deus concede, pela sua infinita misericórdia, a determinados atos feitos pelos homens, que esses atos obtenham favores, privilégios, lucros, ganhos a outras pessoas. A ideia de que eu rezo apenas por mim, de que a minha mortificação traz apenas lucro, benefício para mim, de que a minha mortificação apenas traz benefício para mim, isso não é bíblico. A ideia do corpo, quando um membro sofre, todos sofrem. E o oposto também é verdadeiro. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Se você compreendeu isto, e compreendeu também que os méritos que santificam uma pessoa são os de Cristo, de que a purificação das penas temporais só ocorre mediante os méritos de Cristo, que podem ser atuados imediatamente sem precisar da mediação da igreja, indiscutível, mas que também Cristo é todo-poderoso o suficiente para aplicar os seus méritos mediante as ações indulgenciadas, as ações daqueles que, na justiça, apresentam a Deus, sem mérito de sua parte, os méritos de Cristo no jejum daquela pessoa santa. São aplicados às almas do purgatório. São aplicados em favor também dos vivos, dos moribundos, dos angustiados. Outra prova de que, também pela ação de membros da igreja, o poder que em si é somente de Cristo chega até os demais. Tiago, capítulo 5, de 19 a 20. Aquele que trouxer das trevas, aquele que reconduzir aquele que está desviado, saiba, ele vai salvar a sua vida da morte e ele vai fazer cobrir uma multidão de pecados. Quem cobre a multidão de pecados é somente a graça de Cristo. Mas Cristo concede àquele que traz de volta uma alma desviada. Essa ação tem o poder de perdoar os pecados. E isso não, de forma alguma, entra em conflito com a única mediação de Cristo. Só pelos méritos de Cristo, uma alma é purificada. E Cristo, na sua bondade, quer também que, pela mediação dos atos meritórios dos membros da igreja, isso ocorra. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, daremos continuidade de forma bem mastigada a essa maravilhosa doutrina das indulgências.